Vou passar. Bem, primeiro, antes de debater o conteúdo do projeto, eu queria dizer que debater projetos que, para algum vereador ou alguma bancada, sejam projetos muito polêmicos, projetos que a gente tem grandes objeções para que passem, não é uma coisa antidemocrática. Faz parte da democracia, faz parte do parlamento, é direito dos vereadores, e não quer dizer que nós estamos desrespeitando o proponente, a vereadora ou o vereador que está propondo o projeto. Quer dizer que nós temos desacordo com o projeto e queremos expor esses desacordos. Afinal de contas, a gente tem uma obrigação, um dever com as pessoas que nos elegeram. E as pessoas que nos elegeram com uma pauta, e é uma pauta exatamente contrária ao conteúdo que esse projeto aqui representa. É por isso que eu faço questão de vir aqui à tribuna e expor os meus motivos e os motivos da bancada do PSOL pelos quais nós somos contrários. O projeto da vereadora proponente, ele começa falando do artigo, supostamente o artigo 229 da Constituição Federal. Porém, eu fui verificar a Constituição Federal e o artigo está errado. Tá? Não é o artigo 229 que trata da educação. O artigo que trata da educação é o artigo 205. Então, começo aqui já alertando que tem um erro de numeração de um artigo da Constituição Federal. O artigo 205 diz: a educação, direito de todos e dever, em primeiro lugar, do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, na verdade, esse artigo aqui não existe na Constituição Federal. O pressuposto, o princípio do projeto aqui já está equivocado, já está errado. Porque não existe esse artigo 1º que incumbe a família a criar e educar seus filhos, crianças ou adolescentes. Não, a Constituição é muito clara. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Como dever do Estado, está incluído aí o quê? A escola, a educação pública. Então, primeiro queria deixar nítido que a Constituição Federal não dá embasamento teórico para este projeto. Segundo que eu quero colocar, o projeto, ele coloca, na verdade, ele tem eu diria de uma pegadinha, porque ele coloca pornografia / ou sexual para aquilo que se quer proibir dentro da escola, tá? Por que, gente, que eu falo que é uma pegadinha? Porque é óbvio que ninguém é a favor de pornografia dentro das escolas. Aliás, nós não somos a favor de pornografia em nenhum lugar. Eu acho que pornografia não devia nem existir na sociedade, para nenhum tipo de ser humano consumir, porque eu acho degradante. Acho degradante. Mas, quando ela coloca pornografia / ou sexual, ela está se referindo aqui a todo conteúdo de educação sexual que pode e deve ser, sim, conteúdo ministrado dentro das escolas. Eu estava aqui conversando com alguns vereadores e estava relembrando a memória que nós, na aula de ciências, na aula de biologia, acho que todo mundo aqui se relembra nas suas memórias, na escola, da professora colocar o mapa do corpo humano. A professora, chegava lá, o professor ou o professor colocava o mapa do corpo humano feminino, do mapa do corpo humano masculino. Às vezes era a primeira vez que a gente via o mapa do corpo humano, porque todo estudante tem o direito de enxergar o seu corpo, de saber os órgãos do seu corpo, de saber sobre os seus órgãos genitais, inclusive. Muitas vezes a gente se lembra que todo mundo dava risada, que era a primeira vez que via, mas isso é muito importante para a gente ter a noção do nosso corpo biológico, do nosso corpo científico, e do nosso corpo, sim, nós somos seres sexuados, nós temos genitálias, que têm que ser conhecidas pelos estudantes. Nessa época, inclusive, normalmente era no 7º ano que tinha essa aula de ciências, que todo mundo gostava muito, porque era a oportunidade que a gente tinha de conhecer o nosso corpo e os nossos órgãos. E pelo projeto da vereadora proponente, o que vai acontecer se esse projeto passar? Não pode. Não vai poder ter essa aula de ciências se os familiares forem contra.
assim a família pode ser contra que um estudante tenha acesso ao estudo do corpo humano, ao estudo da ciência, ao estudo da biologia? A família não pode ter o direito de tirar esse direito da criança e do adolescente de ter acesso a esse conhecimento, que é um conhecimento científico, das aulas de ciências, das aulas de biologia. Então, aqui está dizendo no projeto da vereadora proponente que fica vedada a reprodução de conteúdo aí, né, pornográfico / ou sexual de forma coletiva a crianças e adolescentes, em caso de não haver autorização unânime de todos os familiares. Então, se tiver um membro da família, imagina só, o pai e a mãe são a favor, mas a avó é contra. Pronto, aquela criança vai ter que ser excluída. Vai ter que sair fora da aula de ciências, fora da aula de biologia, porque ela não vai poder ter acesso àquele conteúdo científico. Simplesmente do corpo humano. Simplesmente, né, de um direito fundamental que é conhecer o seu próprio corpo, conhecer os órgãos biológicos nossos, os nossos órgãos genitais. Então, esse projeto é muito complicado. É um projeto que tem a ver com uma concepção do movimento ultrapassado que se chama Escola Sem Partido, que quer colocar dentro da escola, dentro da educação, que é uma concepção atrasada. Eu diria até uma concepção medieval, porque é na Idade Média que as pessoas não podiam ter acesso a enxergar o seu próprio corpo humano, porque era considerado um pecado, era considerado uma coisa criminosa. Então, esse projeto da vereadora proponente é um projeto que vai contra o direito fundamental da criança e do adolescente à educação. E a educação científica, nos marcos científicos e nos marcos da biologia. E, por conta disso, nós, da bancada feminista, somos muito contra esse projeto. E nós não poderíamos deixar que esse projeto fosse apreciado aqui sem colocarmos esse ponto de vista. É preciso que o povo de São Paulo, que as pessoas que acompanham essa Câmara, saibam as coisas que os vereadores propõem de votar aqui. E uma coisa dessa é uma coisa, sim, absurda, em pleno século XXI, que as crianças e os adolescentes não têm o direito, primeiro, a uma educação laica, a uma educação científica, a uma educação dentro da escola, porque é dever, em primeiro lugar, pela Constituição Federal, ao Estado, e em segundo lugar, à família, poder educar crianças e adolescentes. Então, por tudo isso, não sei se já passou do tempo, presidente, não sei se você está observando aí, o tempo falta 1 minuto, né? Nesse 1 minuto que resta, eu queria dizer que eu sou professora da rede pública municipal. Queria dizer que muitas vezes nós, professores, somos perseguidos por esse tipo de ideologia. Muitas vezes os professores querem, sim, livrar estudantes de abusos sexuais que acontecem dentro da própria família. E muitas vezes as famílias que são contra que os estudantes tenham acesso à educação sexual dentro das escolas são as famílias abusadoras, porque não querem que a menina saiba o que é um abuso, não querem que o menino saiba o que é um abuso. E aí essas famílias não querem que esses estudantes tenham acesso. Então, a família não pode, de forma alguma, barrar o direito desses estudantes a ter acesso ao conhecimento científico sobre o corpo humano, sobre a sexualidade e sobre, sim, o que é um abuso sexual, o que é uma violência sexual. E é por isso que esse projeto, além de estar contra a ciência, contra a educação, ele também está, sim, favorecendo aqueles que são abusadores sexuais, porque esses vão ficar muito confortáveis ao não ter mais a escola, que muitas vezes somos nós, professores, onde as crianças vêm denunciar aquilo que acontece de abuso sexual dentro da família, e nós que chamamos o Conselho Tutelar para proteger essas crianças e esses adolescentes. Então, por tudo isso que eu coloquei aqui, nós somos contrários a esse projeto da vereadora proponente. Obrigada, presidente. Vereadora